Então, turma, boa noite a todos, né? Muito obrigado pela presença de vocês, nossos alunos, no nosso grupo de estudos, né? E hoje, né, 22 de novembro, nós estamos encerrando esse semestre, né, com chaves de ouro, um semestre com muitos desafios, né? Na qual nós tivemos esse objetivo, né, de estar proporcionando, né, o Polo UAB Maracanaú, está proporcionando a vocês esse momento de reflexão, né, a cada 15 dias, né, durante o ano todo, né, na verdade, né, César, Larissa, desde o início do ano, né, a gente encerra em junho, né, porque tem aquelas férias de julho, aí retornamos em agosto, né, e aí setembro, outubro, novembro, e a gente dá uma paradinha, porque em dezembro é a prova, né, dos alunos, encerramento, vem Natal, Ano Novo, né? E 2022 novos desafios, né? E com fé em Deus, saúde, certo? Então, nosso grupo de estudos hoje, né? A gente fez o convite, essa professora maravilhosa, competentíssima, né? A professora Renata Ventura, na qual ela está se dispondo, né? Tirando um tempinho dela, eu sei que é muito corrido e já fica o nosso agradecimento aqui do Polo Maracanaú. Então, a professora Renata vem professora, né, do Instituto Federal do Ceará, lá do campo de Ubajara, né? Está um pouquinho distante de nós, aqui de Maracanaú. Então, é lá do campo de Ubajara. Então, ela tem experiência em formação docente e gestão educacional, né, mais de 20 anos. Trabalha atualmente nos cursos de licenciatura em Química, né, Tecnologia em Agroindústria, e na especialização da educação profissional e tecnológica, né? Com as disciplinas política educacional, gestão educacional, fundamentos sociofilosóficos da educação, metodologias do ensino e avaliação, né? Da educação profissional e tecnológica, e metodologia do trabalho científico, né? Participa de grupos de pesquisa sobre formação experiencial na Serra da Ibiapaba. Professora, então deve estar um climinha gostoso aí, né? Possui especialização em educação profissional integrada e educação básica em tecnologia e inovação da educação, né? Professora Renata Ventura, também minha colega assistente da docência, né, do Polo lá de Calcaia, até professora. Isso mesmo. Fique à vontade, tá bom? E nosso agradecimento, muito obrigado, em nome da coordenadora, professora Jaiane. Não pôde estar aqui presente, porque ela teve criança semana passada, né? Aí tá com um bebezinho, uma bebezinha, na verdade, né? E aí ela está ciente, né? E já faz os agradecimentos também a você pela essa sua presença aqui no Polo Maracanaú, tá bom? Seja bem-vinda, professora. Ok, muito obrigada. Primeiro eu quero perguntar se o meu áudio está bom para vocês. Alguém pode só colocar, ok, obrigada. Então, agradeço demais o convite, né? Já foi feita a apresentação aqui pelo professor Afonso. Então, agradeço demais pelo convite, pela confiança, né, para estar com vocês aqui nesse último encontro de vocês, poder contribuir, poder também compartilhar um pouco da minha experiência no que diz respeito à escrita em relação a trabalhos acadêmicos, tá, gente? Então, eu espero que essa noite seja proveitosa. Como vocês fazem parte, né, desse grupo de estudo que já vem aí conversando e discutindo sobre várias situações, então eu creio que nós teremos uma conversa que pode ser muito proveitosa para todos nós hoje, tá? Então, desde já, o meu agradecimento também se estende a vocês por estarem também dispondo, né, do tempo de vocês para aprender um pouco mais. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que de tudo aquilo que a gente coloca e se dispõe e até sacrifica um pouco para escutar, para aprender, nós somos os mais recompensados com isso, porque a gente aprende e aquilo que a gente aprende é de um valor inestimável. E é nesses momentos de interação que a gente aumenta a nossa capacidade de avaliar tudo que está acontecendo ao nosso redor, e isso acrescenta em todas as áreas da nossa vida, não é só na área acadêmica, tá? E aí eu vou pedir licença a vocês para compartilhar a minha tela, porque eu preparei uma apresentação.
uma apresentação curtinha para trabalhar com vocês nesse momento, tá bom? Só um instante, gente. Estou dividindo aqui a minha tela para poder acompanhar melhor. Então, vocês conseguem visualizar a minha tela, sim? Isso, sim. Perfeito. Então, como vocês podem ver, eu já coloquei logo um formulário aí no início dessa apresentação. E eu vou compartilhar o link dessa apresentação, tá? Só um instante, estou copiando o link aqui. Pronto. Então, vocês já têm acesso à apresentação, tá? E, ao mesmo tempo, eu peço que vocês preencham esse formulário, tá? Então, por favor, cliquem aí nesse link que eu acabei de colocar no chat e respondam essas duas perguntas, uma enquete simples, né? Então, nós vamos falar sobre como é o processo da escrita acadêmica e eu vou trazer para vocês um olhar particular de acordo com as minhas experiências na disciplina, metodologia do trabalho científico e também com os meus orientandos de TCC. E aí, essas experiências, né, me fizeram gerar um olhar um pouco, vamos dizer assim, mais apurado no que diz respeito à escrita de trabalhos acadêmicos. Então, para início de conversa, como vocês sabem, não existe trabalho acadêmico fácil. A escrita dos trabalhos acadêmicos não são fáceis. E nunca serão fáceis. Muito pelo contrário, se torna fácil à medida em que cada um de nós, né, quando nos dispomos a romper essa barreira do que todo mundo fala e comenta que é complicado, que é difícil, e rompendo isso, colocar as mãos à disposição para pesquisar, para digitar, escrever e trabalhar. Então, se torna descomplicado a partir do momento em que eu tenho uma atitude de romper com aquilo que todo mundo comenta que é complicado. Porque, de uma forma ou de outra, todos nós passamos pela escrita de trabalhos acadêmicos. E não é só uma vez, são inúmeras vezes, e são muitos trabalhos, e são diversos. Então, o início dessa nossa conversa aqui é isso, romper com essa ideia de que é complicado. Não é complicado, ele é detalhado, é diferente. Complicado é uma coisa que a gente não consegue entender. Quando, na verdade, se nós nos debruçarmos sobre a ABNT, os guias, as orientações que nos são dadas, não é complicado. Talvez seja difícil seguir o passo a passo, talvez seja difícil nós termos disciplina para tanto, mas complicado não é. Alguém levantou a mão? Gostaria de perguntar ou comentar alguma coisa, é isso? Às vezes os nossos alunos deixam para ler esse material de última hora, né? E aí os grupos de estudos são esses espaços, né, que os alunos já podem iniciar, né? Por exemplo, a nossa turma de artes, a turma está no terceiro semestre, né? Então, iniciou o grupo de estudos, eles no segundo semestre. Então, veja a possibilidade e riqueza de um aluno de segundo semestre já poder tá compreendendo um pouco sobre metodologia ABNT, né? Então, é só essa dica para o aluno não deixar quando chegar o TCC, já no sexto semestre, quinto semestre, sexto, né? Que aí vai sentir aquela dificuldade, como a professora estava falando, né? Com certeza, é isso mesmo, Afonso. Muitos alunos deixam tudo
para quando vai ter que fazer o TCC e já vai com a carga pesada, arrastando dos semestres anteriores, dos discursos dos colegas e de tantas outras pessoas comentando e dizendo é difícil, é complicado, e realmente não tem como você compreender tudo enquanto você está escrevendo. Não tem como, vai necessitar de um empenho ainda maior para esse aluno que decide entender a escrita dos trabalhos acadêmicos quando urge já a necessidade dele estar escrevendo. E aí o momento da escrita já é um momento para análise e junção de conhecimentos, é para articulação. O momento da escrita do TCC não é o momento para que o aluno vá entender o que é trabalho acadêmico. Infelizmente, não é, certo? E aí, esse formulário aqui tem duas perguntinhas básicas, né? A primeira é: você tem dificuldades para fazer seus trabalhos acadêmicos no que diz respeito à organização e escrita ou digitação? Sim, não, e depende do trabalho. E a segunda pergunta é: assinale a alternativa que indica seu maior medo em relação ao desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Apresentar o trabalho ou não conseguir desenvolver ou escrever todo o trabalho. E eu espero que vocês tenham conseguido, né, acessar e responder. Eu vou abrir aqui só para a gente visualizar as respostas. É rapidinho também, tá, gente? E aí, no decorrer da nossa apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta ou algo que vocês queiram contribuir, vocês sintam-se à vontade para fazer, tá? O momento está aberto durante também, ok, gente? Não só ao final, né? Porque às vezes a gente deixa para o final e aí a gente acaba esquecendo. Então, nós temos aqui que 62,5% dos alunos de vocês que estão presentes nesse momento, né, disseram que sim, tem dificuldades na escrita ou na digitação de trabalhos acadêmicos. Depois a gente tem um percentual de 25% dizendo que depende do trabalho e 12,5% dizendo que não. Então, olha aí como a nossa situação é um pouco diversificada, né? Mas considerando que diz aqui a maioria, isso me conduz a conversar e direcionar de uma forma mais ajustada em relação a essas pessoas a continuidade da nossa apresentação, tá? E aí, a segunda pergunta aqui era se você tinha medo de apresentar o trabalho ou de não conseguir desenvolver e escrever todo o trabalho, e a grande maioria, 75%, diz que tem medo de não conseguir desenvolver ou escrever todo o trabalho. E aí eu vou dizer para vocês que a minha função nesse momento é dizer para vocês que escrever não é difícil, desde que vocês sigam um passo a passo, um manual, a orientação, tá? Então, é sempre assim, enquanto enquanto nós nos dedicamos à escrita de trabalhos acadêmicos, nós precisamos ter ciência e consciência das nossas limitações em relação à necessidade de buscar conhecer e humildade para buscar esse conhecimento e até também para acatar todas as orientações que nos são repassadas pelo nosso orientador, pelos nossos professores, tá? Então, vou seguindo aqui a nossa apresentação. Primeira coisa para que você possa se desenvolver melhor nessa área e investir, de fato, no que diz respeito ao mundo da escrita dos trabalhos acadêmicos. Conheça as normativas. Conhecer essas normativas não significa dizer que você tem que ler toda a normativa, e muito menos que você tem que decorar essa normativa. Então, eu trago isso aqui para que vocês tenham ciência de que tudo aquilo que é colocado, que
para o aluno que não conhece, parece uma burocracia. Às vezes a gente solicita o aluno uma organização que coloque uma citação de um jeito, uma referência de outro, e o aluno, né, que não conhece diz, não sei para que isso, não sei para que essa exigência toda. Não é isso, é porque tudo isso está regulamentado. E as instituições de ensino superior, elas organizam manuais que tentam favorecer e facilitar esse processo para o aluno. Então, tudo que está contido nos guias de normalização de trabalhos acadêmicos, seja da UES ou de qualquer outra instituição, eles são orientados pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que é a ABNT. E aí eu coloquei os links aqui e vou mostrar para vocês e vou reafirmar, vocês não precisam se detalhar nesses sites e ler tudo. Vocês precisam, igualzinho, a gente faz as nossas pesquisas no Google. Nós precisamos ir direto ao ponto e não ficar divagando e ler tudo, tá? Então, aqui a gente tem acesso ao site da ABNT, certo? E aí o site da ABNT vai trazer inúmeras informações e inúmeras NBRs relacionadas a cada temática, né? No nosso caso aqui, essa organização, né, da Associação Brasileira de Normas e Técnicas é no que diz respeito à regulamentação de trabalhos acadêmicos, tá? E aí, a UES, ela, assim como as outras instituições de ensino superior, desenvolveu o seu guia de normalização de trabalhos acadêmicos e de TGI, trabalhos de graduação interdisciplinares, tá? Então, está na apresentação. E você, clicando na apresentação, nesse link você tem acesso direto ao material. Então, eu fiz questão de colocar assim, para que a qualquer momento vocês pudessem estar revisitando. A qualquer momento mesmo. Sim, gente, é uma máxima que vale sempre que você for escrever um trabalho acadêmico. Seja uma resenha, um artigo, uma monografia, um TCC, você vai precisar revisitar esse guia, tá? Por quê? Porque é impossível para uma pessoa, a não ser, nós temos aí a inteligência artificial invadindo aí todos os espaços, né, inclusive da educação, mas, tirando da inteligência artificial do robô, é impossível que alguém consiga decorar tudo que está descrito no Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos. Então, sim, alunos, professores, orientadores de TCC, pessoas que vão participar da banca de avaliação, quando vão corrigir os TCCs, eles revisitam, nós revisitamos os guias de normalização para poder fazer o comparativo, se está de acordo. Muita coisa, com a experiência, a gente vai incorporando, mas é com a experiência. Quando a gente não tem essa expertise, quando a gente não tem essa experiência, a gente revisita. E aí os professores orientam que os alunos devem estar visualizando e identificando dentro do seu trabalho aquilo que o Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos traz. Então, esse guia aqui da UES, ele é bem atual, foi atualizado em 2020. Está aqui, Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos, né? TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, e TGI, Trabalho de Graduação Interdisciplinar. E aí, esse manual, ele vai trazer todas, gente, por isso que são 167 páginas, todas as informações relacionadas à organização dos trabalhos acadêmicos, desde a logo ao espaçamento nas referências, a formatação, a forma de como deve ser colocados os gráficos, as figuras,
como é que deve ser desenvolvido um trabalho no todo, os elementos pré-textuais, os elementos textuais, os elementos pós-textuais. Calma que eu vou comentar com vocês um pouco disso, tá? Então, aqui eu estou só mostrando, né, o manual, tá? Então, isso aqui serve para quando você for fazer um trabalho acadêmico. Então, se você quer saber como é que você vai listar quadros, então você vem no sumário e você já identifica na página 20 a estrutura do trabalho acadêmico com a especificação dos elementos obrigatórios e opcionais. E aí você vai direto ao ponto, ok? Então, no sumário, vai no sumário e marca o X naquilo que você precisa, tá? A lista de abreviaturas aqui também é necessária apenas de forma consultiva. Então, esse sumário aqui, ele vai especificar inicialmente o que são os trabalhos acadêmicos, tá? TCC, trabalho, o TGI, o que é uma dissertação, o que é uma tese, e depois ele vai detalhar, gente, passo a passo, a estrutura do trabalho acadêmico, como é que deve ser feita a parte externa, o que é uma capa, uma lombada, a parte interna, os elementos pré-textuais, como é que você vai fazer a folha de roxo, a ficha catalográfica, a errata, quando for necessário, porque tem os elementos que são obrigatórios e tem os elementos que são opcionais. Aí tem a folha de aprovação, a dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo do trabalho na nossa língua, a língua vernácula, e o resumo na língua estrangeira, a lista de ilustrações de tabelas, de abreviaturas e o sumário. Todos esses que eu acabei de ler fazem parte dos elementos pré-textuais. São elementos que iniciam o trabalho. Aí você pode pensar, puxa, é muita coisa, né? Mas sendo feito de forma organizada e aos poucos, gente, eu posso garantir a vocês que não é complicado e que não dá trabalho. Vai depender muito do aluno. Por que eu digo isso? Por experiência própria. Então, como orientadora de TCC, eu tive agora recentemente alguns alunos que conseguiram iniciar o TCC e concluir o TCC um mês antes do semestre acabar. Isso mesmo. Um mês antes do semestre acabar. Como é que eu consegui isso? Primeiro que na conversa inicial com os alunos, eu disse logo para eles, olha, nós temos encontros semanais e nos nossos encontros semanais eles não precisam durar 1 hora, mas eles precisam ter algo a ser desenvolvido semanalmente, porque isso gera o hábito. E o hábito da escrita é semelhante ao hábito da leitura. Quanto mais você faz, melhor é a sua performance. Né? Todo mundo sabe, quanto mais a gente lê, melhor é a nossa performance na leitura, na interpretação, do mesmo jeito na escrita de um trabalho. Então, daí a necessidade do aluno ter muito mais disciplina do que expertise de conhecer esse trâmite aqui todinho no que diz respeito à escrita dos trabalhos acadêmicos. E aí, semanalmente, nós fazíamos a lista daquilo que seria orientado. Eu colocava a demanda para os alunos e na semana seguinte eles teriam que me dar retorno daquela demanda. Quando eles não colocavam o retorno daquela demanda, o que acontecia? Atrasava o trabalho deles. E aí eu só dizia, olha, vai atrasar um pouquinho, mas acontece. Tem semana que é difícil, tem semana que acontece problemas, tem semana que a gente adoece. E aí, no momento oportuno, você tenta recuperar. E assim aconteceu, gente. Então, os 3 orientandos, né, que eu peguei o semestre passado, todos 3 conseguiram iniciar a escrita, concluir a escrita do TCC deles, que é uma monografia, não era artigo, era uma monografia mesmo,
faltando um mês para o semestre terminar, tá? Claro que também esses alunos, né, conseguiram, talvez por serem jovens, não terem filhos, família, então tem uma série de fatores, né, que interferem nisso, né? Também já tive outros orientandos, como alguns que eu tenho no momento, que eles têm muita dificuldade, mas a dificuldade do aluno, ela pode ser suprida quando o aluno se prontifica a fazer. Então, quando o aluno tem aquela dificuldade e ele se prontifica a fazer, o professor vai orientá-lo, né? E aí, às vezes, se o professor demora a orientar, ou se o professor não orienta como deveria, infelizmente, na real, gente, enquanto alunos, eu digo enquanto alunos porque eu também sou aluna, eu estou fazendo outra pós-graduação, então, enquanto alunos, a gente precisa da orientação. E quem precisa, como diz o ditado, né, quem precisa é quem se estira, né, quem vai atrás, é quem pergunta, não é ficar esperando que o orientador disponibilize, que ele diga o que é que tem que ser feito, é o aluno que tem que estar buscando isso, porque de quem é o trabalho? É do aluno, não é do professor. O trabalho é do aluno, não é do professor. Então, descomplicar é também ter consciência da sua realidade, certo? Então, voltando aqui para o nosso guia. Então, vai apresentar como é que se desenvolve os elementos textuais, a introdução, desenvolvimento, resultados, análise, considerações ou a conclusão, as referências, o glossário, apêndice e anexo como elementos pós-textuais, e aí vai detalhar várias outras formas, como é que deve ser feita a citação, como é que deve ser inserida a linha, nota de rodapé, sistemas de chamada, títulos, subtítulos. Então, estou mostrando aqui para provar para vocês que isso é o sumário, que tem tudo no manual. Às vezes o que falta é coragem mesmo para pesquisar e ler. Mas você não precisa ler tudo, você precisa ler e buscar aquilo que lhe interessa no momento que você está escrevendo o seu trabalho, tá? Então, ele vai fazer a apresentação, e aqui, gente, eu tenho, olha, as normativas que orientam a organização desse guia, certo? Então, todas essas normativas aqui, elas fazem parte do que está aqui no site da ABNT. Então, você pode, se quiser, se tiver tempo, né? Vai que a pessoa tem tempo, né? Então, você vem no guia, aí tem aqui, ó, a NBR 6024 de 2012. Traz informações sobre a documentação, numeração progressiva das sessões de um documento escrito e a apresentação. Então, você pode, copia aqui o número dessa NBR, coloca lá no site, na lupinha, né, para pesquisar, e aí você pode pesquisar, se você quiser, tá? Se você tiver tempo para isso. Mas de antemão eu já te digo que se você não tiver tempo, se você, assim como eu, e como o professor Afonso, e como alguns de vocês aqui, eu não conheço, né, vocês, mas se estamos nessa nossa trajetória aqui de estar sempre correndo atrás do tempo, de estar sempre com coisas a fazer, vá direto ao ponto, tá? Não precisa. Isso aqui é só uma apresentação. Não precisa você ler. Então, quando o professor disser, você tem que dar uma olhada na NBR 6024 para ver como é que você faz a apresentação do seu trabalho. Ou então, dê uma olhada na NBR 6028 para ver como é que você vai tabular de acordo com o que diz o IBGE o seu trabalho. Não faça isso, não. Não faça. Você diz, tudo bem, professor. Aí você vem para o manual e você procura no manual aonde tem falando sobre essa orientação. Vai no sumário, vê a página, confere lá. Por quê? Porque no corpo desse guia, gente, vai estar não só
imagens da estruturação, como vai estar também a orientação de várias formas. Então, veja, tá aqui a estrutura de um trabalho acadêmico, como é que é feito. Então, nós temos aqui em azul os elementos pré-textuais, que apesar de parecerem maiores, corresponde à parte menor do trabalho, tá? E aí vocês veem aqui em amarelo, bege, os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, que parece ser a parte menor. Na verdade, é a parte maior da escrita. Bem maior, não tem nem como comparar. E os elementos pós-textuais aqui em verde claro. E aí eles vão trazer essa explicação ainda de forma mais detalhada na tabela, tá vendo? E depois eles vão explicar ponto a ponto como é que você vai fazer. Então, olha, na capa, os elementos devem ser centralizados, negritados. A fonte pode ser Arial ou Times, no tamanho 12, letras maiúsculas, com espaçamento 1,5 entre linhas, certo? E aí depois eles vão colocar as orientações no que diz respeito ao brasão, a hierarquia com o nome da universidade no centro, o programa que a pessoa está submetendo àquele trabalho, se é um mestrado, um doutorado, entendeu? Então, o manual, ele traz tudo bem direitinho, gente. O que muitas vezes falta, como eu já disse aqui, não quero ser repetitiva, né? É só a gente se debruçar e fazer uma leitura. Então, quando você vai iniciar o seu trabalho, o que que você faz? Você pede o template, pergunta ao professor que está te orientando se ele tem o template ou se no site já tem o template atualizado, para não ser necessário que você faça toda essa formatação, tá? Geralmente as instituições têm um template. Quando não tem, aí o aluno vai ter que montar tudinho, tá? Pega o brasão direitinho e vai colocando as informações, como a gente acabou de ler, né? O título iniciando com o nome da universidade e o curso, negritado em caixa alta, espaçamento 1,5 e a fonte Arial ou Times. Aqui nós temos a Times. Aí depois eles informam aqui, tá vendo? Bem do lado, você dá um Enter centralizado com espaço 1,5 para toda a página e coloca o nome, seu nome. Ok? E aí, ó, outra orientação aqui. Na sequência, o título do trabalho, finalizando com a cidade, o estado e o ano, tá, gente? Então, tem tudo aqui, certo? Para todas as situações previstas, seja para TCC, monografia, artigo, seja lá o que for solicitado, para as teses e para as dissertações, inclusive para apresentações de trabalhos em eventos, como é que organiza banner e tudo, tá? Então, gente, não tem como organizar um momento. Sim, se você procurar, Daniele, se você procurar o template, pode ser que tenha. Eu não vou lhe dizer de certeza se tem o template, né? Só para você ir atualizando os seus dados no site da UES. Geralmente nas instituições tem, é porque eu não verifiquei. Já o manual, tanto tem aqui na apresentação, é só clicar lá no link, né, da apresentação, onde tem manual, só clicar aqui que você já é direcionada. Pronto, o Afonso está dizendo que está na biblioteca, então, beleza, ótimo. Pronto, vou fechar esse aqui do link da UES para não sobrecarregar. E aí, gente, seria impossível trabalhar numa conversa, ou ainda que nós tivéssemos aqui algumas horas, trabalhar todo esse manual.
É por isso que, geralmente, os alunos têm a disciplina de metodologia do trabalho científico, e aí, quando eles vão desenvolver o TCC, muitas vezes é dividida em TCC 1 e TCC 2, porque necessita da orientação e que seja revisitado esse manual. E aí, sim, acaba sendo 2 ou 3 disciplinas, né, ou horas que são disponibilizadas para trabalhar esse guia. Então, eu apenas estou apresentando o guia para vocês não terem medo e quando vocês precisarem utilizar, irem direto ao ponto, tá? E aí, agora a gente vai voltar para a nossa apresentação, por quê? Porque o meu objetivo aqui é, nessa conversa com vocês, indicar alguns caminhos que facilitem o entendimento no que diz respeito à escrita dos trabalhos acadêmicos, né? Para descomplicar ou desconstruir essa ideia de que é complicado. Então, não é complicado. Primeiro, tem guia e tem manual. Então, primeiro a gente segue o guia e segue o manual. Segundo, não há como desenvolver um bom TCC se você não tiver um bom projeto, tá? E um bom projeto não é uma ideia mirabolante, não é algo inusitado. Claro que o ineditismo faz parte de um bom trabalho, sem dúvida nenhuma. Né? O objetivo final do trabalho é trazer uma contribuição para a sociedade que possa ser aplicada, um novo olhar, algo que venha a acrescentar. Sem dúvida nenhuma, isso aí é imprescindível. Mas na escrita mesmo do projeto, um bom projeto é aquele que segue as orientações que estão contidas lá no manual e que eu coloquei aqui, né, como forma da gente já visualizar como é o desenvolvimento desse projeto. Muitos professores chamam de pré-projeto de pesquisa ou projeto de pesquisa. Então, independente do trabalho acadêmico, do TCC, da monografia, do artigo, você vai precisar fazer um bom projeto. E o projeto ele é composto desses elementos que vocês estão vendo aí nessa lista: capa, folha de rosto, sumário, introdução, justificativa, definição, formulação do problema e público-alvo, objetivo geral, objetivos específicos, a fundamentação teórica, metodologia, recursos, cronograma e referências, certo? Para facilitar, geralmente com os trabalhos dos meus alunos, eu oriento a que eles desenvolvam inicialmente partindo dessas perguntas. Então, quando o aluno consegue responder a essas perguntas, ele tem um norte de como organizar melhor cada um desses tópicos, tá? Então, geralmente os professores apresentam o projeto, como é que faz o projeto, e vai ali justificar e explicar o que é o tema, e começa a conversar. O tema é sobre o que você quer conversar, sobre o que você quer pesquisar, o tema deve ser abrangente, e aí o professor vai abrindo horizontes, tá? Então, aqui é algo mais rápido, mas que ajuda muito, tá? Então, quando o aluno responde ao o que, ele está comprovando, obrigada, Eveline, ele está já colocando o tema. Então, sobre o que ele quer escrever? Então, ele vai colocar o tema. Quanto mais detalhado for a resposta, melhor será esse projeto. Quanto mais detalhado, tá? Então, quando o aluno coloca o porquê, por que ele quer falar sobre esse tema? Então, ele já está escrevendo a problematização ou a hipótese, que é a pergunta geradora, né, que vai nortear ali o desenvolvimento desse trabalho. Quando o aluno responde para quê, ele está pontuando os objetivos. E aí, lógico, ele vai ter que separar o objetivo geral do trabalho e depois inserir, no mínimo, 3 objetivos específicos que estejam relacionados ao objetivo geral. Depois, qual a relevância
Então, quando o aluno responde qual a relevância, qual a importância de desenvolver esse trabalho ou esse tema, ele está colocando a justificativa. Qual o fundamento? Então, em que autores será fundamentado esse trabalho? E aí, dependendo do tema, o aluno terá que fazer uma pesquisa básica de quais são os principais autores, aqueles autores que têm mais know-how, que têm mais nome e trabalhos publicados relacionados ao tema. Por quê? Porque se você falar de um determinado tema, por exemplo, se eu me dispor a escrever sobre educação de jovens e adultos, e eu não colocar, por exemplo, Paulo Freire como um dos autores para fundamentar a minha revisão de literatura, a minha fundamentação teórica, com certeza os professores da banca vão me questionar. Como é que eu estou falando de educação de jovens e adultos e não falei do Paulo Freire? Então, aqui na fundamentação teórica ou revisão da literatura, o aluno tem que fazer uma pesquisa e buscar, no mínimo, 3 autores, aqui é para o projeto, tá? No mínimo, 3 autores daqueles que mais se destacam, né, no tema, e pontuar aqui e inserir algumas citações que estejam alinhadas com o tema que está sendo descrito nesse projeto. Depois nós temos como é que será realizado e onde fazer. Então, como é que será realizado? É a metodologia. E aí vai entrar aquela etapa que o aluno vai ter que revisitar as anotações, ou então um livro de metodologia do trabalho científico, porque se ele vai desenvolver, por exemplo, uma pesquisa junto aos colegas de outro curso, vamos supor que um de vocês decida fazer um TCC, um trabalho acadêmico, e isso por meio de uma pesquisa com alunos de outro curso. Então, você vai precisar definir na metodologia que a sua pesquisa é uma pesquisa bibliográfica, porque toda pesquisa, inicialmente, ela é bibliográfica. Depois você vai precisar justificar se se trata de uma pesquisa de campo, com entrevista, como é que é feita essa entrevista, se é estruturada, se é online, se é uma entrevista participante, e para cada uma dessas situações, você vai ancorar com a visão de um autor. Então, o que diz Gil a respeito da pesquisação? Aí você vai referenciar lá. Você vai colocar quais são os tipos de pesquisa que se adequa à sua realidade, ao tipo de pesquisa que você vai desenvolver, e ancorar o autor que esclarece esse tipo de pesquisa. E aí o local e o público-alvo aqui é muito claro, né? Você vai especificar quem é o local e o público que você vai aplicar essa pesquisa. Então, como é que será agendado? É o cronograma. Então, no cronograma, geralmente esse cronograma é por mês, e no mês, a pessoa, nos meses que seguem a escrita do TCC, a pessoa vai identificar período de escrita, período da pesquisa, período da organização, período da tabulação das informações, período da escrita final, certo? Então, o aluno é quem vai organizar isso de acordo com a realidade dele, e aqui o orientador colocar. Então, com o que fazer? Existem algumas pesquisas que demandam custos, e aí é preciso colocar nesse projeto o custo, né? Seja o material ou gasto em dinheiro mesmo, para a compra de equipamentos, utilização de softwares, ou então de impressões, é necessário colocar. E quais são as fontes? São as referências. Então, todas as referências que você utilizou precisam vir listadas aqui nesse último ponto, tá? Vou voltar e informar de novo, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta,
podem fazê-la, tá? Pode colocar aqui no chat que a gente tenta explicar. E se eu não souber, aí depois a gente vai atrás, tá? Aí, nessa nossa caminhada em relação à desconstrução, né, dessa ideia de que um trabalho acadêmico é complicado escrever, existem alguns condicionantes. Que condicionantes são esses? O primeiro deles é que, para escrever sobre um determinado tema, o aluno tem que ler bastante sobre aquele assunto. Então, não tem como, por exemplo, alguém falar de química inorgânica se ele não tiver noção de química inorgânica ou quiser escrever sobre química inorgânica, por exemplo, só com o que ele aprendeu na disciplina de química inorgânica. É impossível. Então, tem que ter leitura sobre o assunto. Diversas leituras, livros, sites, revistas, periódicos, artigos, tá? Trabalhos publicados em eventos. Então, tem que sentar mesmo de frente para o computador, né, e fazer aquela pesquisa que vai iniciar com a elaboração do projeto e que só vai terminar quando você finalizar o TCC. E disser, pronto, está pronto, eu agora vou trabalhar nos slides para a apresentação. Tá? Então, a pesquisa ela vai fazer parte do processo como um todo. Alguém abriu o microfone, quer falar? Sou professora, boa noite, tudo bem? Boa noite. Professora Renata, meu querido amigo Afonso e aos demais. Estou assistindo aqui porque também sou aluno da UES e do Polo de Maracanaú. Estou no momento matriculado no Polo de Fortaleza por conta de não ter concluído, né, e uma das disciplinas foram o PTCC e o TCC. Eu acredito, professora, que uma das dificuldades que eu acho que a maioria, e principalmente eu senti isso, né, essa dificuldade, a questão do referencial teórico, né? Então, assim, para dar uma clareada, essa revisão da literatura, o que é que diferencia eu fazer a minha revisão de literatura do pré-projeto para o TCC? Eu não sei se eu me senti assim meio perdido com relação à quantidade. A senhora mencionou, por exemplo, três autores, né, de referência no mínimo. Então vamos admitir que eu tenho três realmente autores que são expoentes no tema que eu escolhi, que são realmente pessoas bastante respaldadas, né? E aí, a minha dúvida é, o que é que vai diferenciar em termos de quantidade de escrita do meu projeto, do meu pré-projeto, no TCC? Já visto que eu fazendo uma reoferta agora, nós tivemos que fazer as duas disciplinas juntas, e eu acho que isso aí tornou mais confuso para mim, eu acabei não fazendo, foi nenhuma. E eu gostaria, assim, muito de tirar essa dúvida, entendeu? E outra coisa, no final, tem aquela parte das referências, lá no final, você vai referenciar tudo que você... E, assim, o que é que vai diferenciar do projeto para o TCC em si, em termos de quantidade? Certo. Então, primeiro eu vou falar, vou tentar explicar e depois eu vou mostrar, tá? É o seguinte, no projeto, eu falei, tá? Isso é a regra mínima, você pode até utilizar mais, mas a regra mínima é que você referencie pelo menos 3 autores, como você colocou, que são expoentes naquele tema, naquele assunto. Isso para o projeto, tá? Quando você vai escrever o seu TCC, aí esse referencial vai se multiplicar em alguns subtítulos ou capítulos, e aí esse número de autores pode pular de 3 para 30. Claro que você não vai citar os 30 fazendo citações diretas e indiretas lá, mas você vai embasar toda a sua escrita nesses mais ou menos 30, que pode ser até mais, tá? E aí, nas referências,
isso vai aparecer, né? No projeto só são 3, mas aí quando você vai escrever o TCC, você descarta o projeto acaba servindo apenas como suporte para que você não perca o seu norte, e o seu TCC é o trabalho em si que vai de peso, tá? O Afonso colocou, é a pesquisa que você vai fazer no TCC. Deixa eu abrir aqui e tentar mostrar na prática como é que isso acontece, tá? Deixa eu pegar aqui uma diferença básica, tá? Estou compartilhando a tela. No meu Drive. Então, vou pegar aqui... Não, esse não. De pegar um completo da mesma pessoa, tá? Que é melhor. Cadê o projeto? Projeto. Estou pegando aqui, tá? Desse aluno, tá? Porque eu tenho autorização para isso, certo? Então, aqui é o projeto dele, vocês estão vendo, o projeto de TCC1 corrigido, tá? E aí, vou mostrar justificativa, problematização, referencial teórico. Então, olha, o referencial teórico dele, ele colocou alguns autores, acabou aqui o referencial teórico, né? Certo? Já o projeto, esse é o projeto. Já o TCC... Então, professora, vê se eu entendi. Então, quando eu for escrever o meu referencial teórico no projeto, é como se fosse uma prévia. Sim. É como se fosse uma prévia do que eu vou apresentar no meu TCC. Então, por isso que Exatamente. o TCC, claro que ele vai ser bem mais abrangente. Não é isso? Então, no projeto, eu não preciso me perder diante de tanta literatura. Eu só preciso ter em mente, de forma clara, o que é que eu vou referenciar no meu projeto. Para isso, eu faço aquela, como se fosse uma prévia. Aí seria isso? Mais ou menos assim? É só uma prévia mesmo, é isso mesmo. Você vai pegar no mínimo, esses 3 autores que têm mais informações que você quer falar sobre o seu tema. Então, se o seu tema vai apontar uma afirmação que corrobora, confirma aquilo que você colocou lá na sua problemática, você pode colocar um autor contrário e um autor que traz um outro olhar. E aí, quando você for escrever o seu TCC, aí o seu referencial teórico acaba se transformando nisso aqui. Vários capítulos relacionados ao mesmo tema. E para cada subtítulo desse aqui, você vai comentar cada um desses aspectos, certo? Então, acaba meio que multiplicando. Você usou só 3, mas aí no TCC você vai usar uns 30. Até porque na escrita do projeto você não vai colocar nas referências só os 3, né? Porque tem também aqueles que vão estar na metodologia, na organização, na introdução, naquilo que você vai colocar ao longo do teu projeto. Então, tem mais. Certo? Ficou o que era apenas um referencial teórico foi dividido em capítulos. E aí você vai comentar sobre esses capítulos. Vai imaginar, dependendo do seu tema. Ficou claro? Ótimo, ótimo.
Muito importante, ótimo. Ok. Grande valia. Então, vamos seguindo, tá? Na escrita mesmo do trabalho, você deve evitar parágrafos longos, tá? Evite os parágrafos longos e tenha muita cautela, referencie tudo aquilo que você está comentando. Então, esse referenciar aqui não é para cada situação que você comentar, você colocar o autor e colocar em forma de referência e fazer a colocação. Não é isso. Claro que há referências que você vai precisar colocá-la no corpo do seu trabalho, citações diretas, citações indiretas, mas há algumas que você vai fazer a leitura e a interpretação para poder fundamentar aquilo que você está querendo comentar, certo? Então, você está numa estrada comentando sobre um determinado assunto, e aí você vai comentando esse assunto, ok? A linguagem tem que ser clara, objetiva e formal. Um grande problema também que a gente encontra quando a gente vai escrever esses trabalhos acadêmicos, por nada, Emília, a grande dificuldade é que os alunos têm dificuldade de escrever de forma clara e objetiva. Eles têm muita dificuldade. Por quê? Porque a maioria acaba escrevendo como fala. Se eu fosse escrever como eu falo, gente, não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho um vício na linguagem que eu digo né. De vez em quando eu digo né. Já pensou se eu escrevesse desse jeito? Às vezes a gente fala uma sequência de frases, não faz vírgula, não faz pontuação nenhuma, mas todo mundo entende porque é uma linguagem informal. Mas na linguagem formal a gente não pode fazer isso. A linguagem precisa ser clara, objetiva e formal. A linguagem técnica. Aí, às vezes, a gente encontra alunos que fazem um parágrafo, aí comenta uma determinada situação. Aí, quando é na sequência, ele comenta de novo a mesma situação, com palavras diferentes. Ou então, não tem encadeamento de ideias. Nesse parágrafo, ele comenta uma coisa, e aí, no parágrafo seguinte, ele volta a comentar o que estava no parágrafo anterior. Ele não dá sequência. Então, isso é ter essa clareza na linguagem. Como é que eu tenho essa clareza na linguagem, professora? Não tem receita pronta, não tem mágica e não existe almoço de graça. Tem que ler. Tem que ler e entender. Tá? A pessoa que principal a entender do seu trabalho é você que está escrevendo, não é o orientador. O orientador vai te orientar. Ele não é obrigado a ser a pessoa que mais entende do seu trabalho, não, certo? Aí, na sequência aqui, nós temos esse encadeamento de ideias que parte do macro para o específico. Então, a ideia maior até filtrar, vai filtrando, até chegar naquilo que você quer comentar em cada aspecto. Consultar o guia de trabalhos acadêmicos sempre, e aí se você vai escrever um artigo, ou vai participar de um evento e quer submeter um relato de experiência, um resumo expandido, e aí, nesses casos dos eventos, ou de periódicos, de revista, você vai ter que submeter o trabalho, observando as orientações que estão contidas no edital desse evento ou dessa revista, porque muda. Não é porque você fez um artigo nas normas do guia da UES, que do jeito que você pegou esse artigo, que você entregou para um trabalho de um professor da UES, você vai submeter numa revista eletrônica. Não é, não. Você tem que modificar e ajustar de acordo com o guia ou o edital da revista, tá? Então, observa isso. Se é o trabalho da faculdade, o guia da faculdade. Se for algum outro evento, às vezes evento da própria faculdade apresenta algumas alterações. Então, fica atento a isso. E estar sempre atento aos detalhes, né? E a questão da disciplina que eu já comentei aqui com vocês.
Vamos seguindo, né? Aqui eu trouxe um exemplo, tá? De uma linguagem informal, de um trabalho inicial, para a gente perceber algumas situações, né? Eu vou comentar aqui com vocês, porque só faz sentido se a gente explica e mostra, tá? Explica e mostra. Então, temos aqui um trecho de um trabalho inicial desse semestre. Aqui já é da escrita, tá? Não da escrita, já não é do projeto, tá? Então, temos aqui. Por causa da pandemia da Covid-19, os alunos do mundo inteiro foram obrigados a encerrar suas atividades presenciais na escola. De uma maneira repentina, os alunos tiveram de deixar o seu convívio diário de interação e convivência social, assim com que as distorções de aprendizagem só aumentassem entre os alunos de escolas públicas e privadas. Por uma grande maioria dos alunos do ensino fundamental 2 das escolas públicas não tem a mínima condição de ter equipamentos necessários de acesso ao ensino remoto. Vocês perceberam um emaranhado de informação assim, tudo junto? A pessoa quis dizer um monte de coisa tudo de uma vez? E aí, quem lê não entende. O objetivo de um trabalho acadêmico e esse rigor é porque o seu trabalho vai ficar disposto na biblioteca da instituição. E aí, muitos alunos do próximo ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vão acessar o seu trabalho, e aí a pessoa precisa ler e entender. Ela tem que entender o que está sendo escrito. E aí precisa dessa organização, dessa clareza de informação, certo? E aqui a gente tem, por causa da pandemia da Covid, os alunos do mundo inteiro foram obrigados a encerrar as atividades presenciais na escola. Não foi assim. Primeiro que não foi os alunos do mundo inteiro. Segundo, eles não foram meio que obrigados, eles foram orientados. E as atividades presenciais, elas não foram encerradas, elas foram orientadas a serem feitas de forma remota. Então, faltou essa explicação todinha, né? E ainda trouxe aqui os alunos do mundo inteiro. Com base em que está sendo comentado que isso foram os alunos do mundo inteiro? Aí, continuando, de maneira repentina, os alunos tiveram de deixar o seu convívio diário de interação e convivência social. Beleza, verdade, né? Assim com que as distorções de aprendizagem só aumentassem. Então, claramente ficou faltando um elemento de conexão aqui. Clareza, coerência, coesão, né? Então, terminou aqui do convivência social e foi direto para o assim. Mesmo que eu e você possamos, e nós temos a capacidade de compreender, mas não é o que está escrito aqui. Esse elemento que está faltando, tipo, dessa forma, está faltando esse elemento, né, de coesão. E aí continua, assim com que as distorções de aprendizagem só aumentassem. Aí, de repente, a pessoa iniciou aqui falando sobre distorções de aprendizagem. Mas ela não tinha falado de distorção de aprendizagem anteriormente. Aí trouxe um assunto novo, né? Entre os alunos de escolas públicas e privadas. Como assim? De repente, nós já estamos nas escolas públicas e privadas. Então, era necessário fazer a introdução de um parágrafo comentando sobre distorções. Que distorções são essas? Distorções de aprendizagem na educação pública e na educação privada. Entendeu? Detalhar, né? E aí continua, né? Por a grande maioria dos alunos do ensino fundamental 2 das escolas públicas, de onde? Escolas públicas de onde? Não tem a mínima condição de ter equipamentos necessários. Então, a grande maioria, uma coisa completamente solta, das escolas públicas, também a gente não sabe de onde, não tem, deveria ser não ter, a mínima condição de ter, 2 vezes a palavra tem, ter, né? A leitura fica ruim, os equipamentos necessários de acesso ao ensino remoto.
Com base em quê? Em que pesquisa? Aonde isso está dito? Que os alunos das escolas públicas do ensino fundamental 2 não têm a mínima, que aqui mínima também é uma coisa solta. Está faltando uma pesquisa, um percentual, ok? O aluno colocou, o aluno tem que ter uma fonte que seja científica, dados oficiais para dar embasamento às suas afirmações. Perfeito, Afonso. É isso mesmo. Tá? Obrigada aí pela sua participação. É isso, o aluno tem que embasar. Não dá para fazer dessa forma. Então, na escrita inicial, quando o aluno está iniciando, né? Aí ele faz dessa forma. Depois ele vai ter que fazer os ajustes. Certo? Então, siga as orientações do seu orientador, tá? Siga. E se ele não orientar e demorar a lhe orientar, perturbe. É isso mesmo, você ouviu. Se ele demorar a lhe orientar, perturbe, tá? Não é que você vai ter, eu vou ter que ter cara de pau para ficar perturbando meu orientador. Não, não é ter cara de pau, não, é cara de aluno mesmo, né? Aluno que está terminando o curso, que quer fazer o seu TCC, quer apresentar, quer concluir o curso. Então, faz parte, tá? Normaliza isso, faz parte. E aí, consulte o guia e solicite o template que já disseram que tem aqui na biblioteca, né? Algumas ferramentas que podem ajudar nessa organização, nessa desconstrução de que é complicado escrever. Existem sites e repositórios hoje acessíveis, não só do Brasil, mas do mundo todo, gente, né? Às vezes o que falta é a gente ampliar a nossa mente e usar ela de forma criativa para ela convergir para os nossos interesses, certo? Então, olha, Biblioteca Virtual Universitária, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca da Unicamp, da USP, eu coloquei aqui esses nomes para dar ideias para vocês, né? Repositórios como o Cielo, o Google Acadêmico, o Google Livros, sim, tem livros lá que dá para você acessar, alguns eles até algumas páginas, mas dependendo do seu tema, né, tem como você encontrar a informação que você precisa, dá para incluir a citação, fazer a referência, tem a necessidade que você tenha que comprar aquele livro, né? Então, a gente também tem encontrado muito essa situação, né? Comprar livro nunca foi prioridade, hoje em dia muito menos, né, em que muitos brasileiros aí já estão em situação de vulnerabilidade alimentar, para não dizer que tem muita gente passando fome, né, é o termo científico, vulnerabilidade alimentar, para não dizer que a pessoa está passando fome. Imagina comprar livros, né? Então, vamos usar aquilo que tem disponível, certo? Periódicos científicos, revistas eletrônicas, livros, e-books, eventos. Então, teve acesso à internet, você tem acesso a muita coisa. É só saber canalizar e organizar da forma adequada. Cada situação que você for encontrando que vai ajudar na escrita do seu trabalho, você pega lá um artigo da Cielo, isso tem a ver com o meu trabalho. Então, você dá uma lida no resumo lá do artigo, da tese do Cielo, por exemplo. Se tiver mesmo a ver com o seu trabalho, vai direto ao ponto em relação àquilo que tem a ver com o seu trabalho. Faz a leitura. Você pode fazer a interpretação de um dado, escrever, digitar, salvar a referência imediatamente, tá? Para não perdê-la. E não necessariamente você deve fazer isso de forma escrita. Eu oriento os meus alunos a utilizarem o Drive o tempo inteiro. Então, começou a escrever a digitar o seu trabalho, abre um arquivo no Google Docs, começa lá escrevendo. Quando você encontrar algo, né, no livro, você digita. Se for por meio eletrônico, você coloca
e já insere no final do seu trabalho as referências e já coloca lá a referência, a data do acesso, a hora e o mês. Porque aí no final você vai só organizar as referências em ordem alfabética, vai tirar aquele link azul, o grifo que não deve ter também lá, então você vai só organizar. Mas aí o trabalho grosso mesmo, você não vai precisar fazer, porque já vai estar tudo lá, certo? Para fazer entrevistas, mesmo com as aulas presenciais sendo retomadas, ou de forma híbrida, o Google Formulários, ele ajuda muito, porque ele já faz a tabulação dos dados. Né? Quando você faz a pesquisa ou entrevista e as perguntas direitinho, ele ajuda demais na tabulação dos dados. Antes disso, então, era necessário que o aluno, ou ele ia estudar sobre estatística e desenvolver, ou utilizar um software para aquilo ali, e às vezes até pagar alguém para fazer a tabulação dos dados, tá? Então, ajuda bastante. E no que diz respeito às apresentações, né, as apresentações, dependendo das instituições, né, do que o teu orientador disser, você pode utilizar vários editores para apresentar o seu trabalho. Né? Geralmente, para os meus alunos, eu peço que eles façam no PowerPoint mesmo, tá? Mas essa aqui que eu estou mostrando para vocês, eu fiz no Canva, então vai depender do que o orientador disser, tá bom, gente? E aí, no que diz respeito à apresentação do trabalho, depois que você conseguir escrever o seu trabalho, não é só montar a apresentação. Eu vi que aqui muita gente colocou lá naquela resposta, no gráfico, que a maioria tinha medo de não conseguir concluir, terminar o trabalho, mas automaticamente apareceu para mim que não tinha medo da apresentação. Tá? Então, mesmo que você tenha know-how para falar sobre o seu trabalho, algumas coisas é necessário você observar nessa sua apresentação. A principal delas é que você tem que seguir novamente as orientações que estão lá no guia. Então, eles vão dizer que tamanho é que tem que ser a fonte, aqui no caso, centralizada, se é 28 ou 32, vai apresentar lá, tá? Depois, que eu considero de suma importância para o aluno, é a transposição textual. E o que é isso, da transposição textual? Nos trabalhos acadêmicos, os alunos conseguirem pegar aquelas informações que eles consolidaram em um parágrafo ou em algumas frases e colocar uma citação e transformar isso num mapa conceitual. Visualmente isso é perfeito, tá? A banca já vai levar a sua nota lá para cima, porque ela vai achar que foi criativo. Para o aluno, automaticamente o aluno consegue apresentar melhor, porque ele foi forçado a aprender sobre cada ponto desse mapa conceitual que foi desenvolvido e que representa aquele parágrafo, certo? Vou já mostrar como é. E treinar observando o tempo, não tem jeito, então, depois que terminou o trabalho, fez a apresentação, vai treinar mesmo, tá? Até porque, quanto mais treino, menos menor diminui, né, a possibilidade de erro, e se houver erro, você não vai se perder tão fácil, porque você já está treinado, sua mente está treinada, né? É igual aquele jogador de basquete, o mão santa, né, o Oscar, não existe uma mão santa, o que existe é uma mão treinada, né? Então, quanto mais treino, melhor, e estabelecer com o seu orientador o número máximo de slides para a sua apresentação. Então, a transposição didática é dessa forma, gente. Está aqui uma conclusão de um trabalho, tá? E diz o seguinte: muitas foram as dificuldades apresentadas,
falta de suporte aos professores, ausência da família no processo de educação e acompanhamento, falta de interação na sala de aula por parte dos alunos, falta de formação continuada para os professores trabalhar com as tecnologias educacionais digitais. A transposição textual faz com que você apresente apenas esse gráfico aqui. No PowerPoint, você clica em inserir Smart Art, e aí ele vai te dar várias opções de gráfico já pronto para que você insira de acordo com a sua necessidade. O que compete ao aluno? Identificar nesse trecho aqui quais são as palavras-chave, quais são as informações mais importantes. E aí é feita a escolha do Smart Art, e aí ele coloca as palavras-chave aqui dentro. E aí, na hora de apresentar, não vai ficar cansativo um texto, porque o pessoal vai se perder tentando ler o texto na hora da apresentação. E aí, com o gráfico, o pessoal vai acompanhar melhor o que você está falando. E vão ser obrigados a prestar atenção mesmo no que você está falando, para poder acompanhar a sua fala. Já que tem as imagens aqui, então a pessoa é impelida a ficar atenta ao que você está falando enquanto aluno, né? Então, está aqui, ó, falta de interação na aula, falta de formação continuada, suporte mínimo, a gente poderia colocar aqui ausência da família, né? E utilização das TEDs, das tecnologias. E aí o aluno ia falar sem ter aquela preocupação de falar exatamente o que está aqui. Então, isso aqui ajuda bastante em toda a apresentação do trabalho, né? Então, tem gente que faz um esquema desse para a introdução, para a metodologia, certo? Então, isso aqui ajuda bastante, tá, gente? E aí, venho agradecer a vocês, me colocar à disposição se vocês tiverem alguma pergunta, e esse QR Code aqui é só no caso de vocês tiverem alguma dúvida, esse QR Code direciona para um e-mail, tá, gente? Não é atividade, não é nada não, tá bom? Então, é isso que eu tinha para conversar com vocês nessa noite. Passo agora a palavra para o Afonso. Professora Renata, nossos agradecimentos, né? Muito bom a sua fala, né? Trazendo para os nossos alunos essas dicas. Esse momento foi gravado, né? Então, tinha alguns alunos perguntando. Então, não se preocupe, né? Nós iremos organizar e colocar no YouTube posteriormente, né? E enviar o link para os alunos, tá certo? Turma, se você tiver alguma dúvida, levante a mão, certo? Senão, a gente encerra, né? São 8h20. Deixa um pintado de ouro, né, Renata? O nosso Sim. Eu estou perguntando o slide, professora. O slide eu coloquei no início da minha apresentação. Vou colocar novamente aqui, tá? Então, você tem acesso. Clica aí, já salva. Tem todos os links, as fontes estão ao longo da apresentação, tá bom? Por nada, que bom. Que bom que gostaram, né? O intuito é esse mesmo, né? Facilitar. Facilitar, de complicado já basta a pandemia e as outras coisas. Então é isso, professor Renato, muito obrigado. A todos vocês, nosso muito obrigado. E até outra oportunidade, viu? A gente se fala, Renata. Muito obrigado. Boa noite, turma. Bom final de semana. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Abraço a todos. Obrigado.